Bem, vamos nesse sábado, comecei com a voz do delay, hein? Vamos nesse sábado com notícias do Raiz Tricolor aqui, notícias do Fluminense. Tem notícia de saída de jogador e tem notícia... Vamos debater aqui, ó, cabeça seriamente aberta sobre esse caso de Caio Paulista, tá? O que a gente tem que criticar e o que a gente tem que relevar. Não, acho que boa palavra relevar não, mas o que a gente tem que bater ali e bater com responsabilidade, né? Como diria um dos outros jogadores do elenco. Vamos lá, teve caso de confusão aí, entre aspas, de irresponsabilidade de Caio Paulista, que a gente tem que falar bastante aqui no Raiz Tricolor. Roda a vinheta de Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Se você gostar do canal aqui, do Raiz Tricolor, você deixa o seu like aqui embaixo. Se você gostar, aliás, se você gostar desse vídeo, você aperta o like aí embaixo, o joinha. Isso ajuda bastante a gente aqui, mas eu não te obrigo a nada. Você aperta se você quiser. Já sua inscrição eu te peço, beleza? Vamos ajudar aí a bater 160 mil? 160 mil inscritos aqui no canal seria algo bem legal de se bater. Então confere aqui embaixo se você está inscrito. Esse canal aqui, que é o canal Raiz Tricolor, também é patrocinado pelo aplicativo de futebol OneFootball. É aquele negócio. O Fluminense tá lá no OneFootball com notícias, com informações, com resultados ao vivo. E além de ter muita coisa sobre o Fluminense, o OneFootball é um aplicativo de futebol para celular, tá? E é de graça, enfim, baratinho, de graça. Mais barato do que de graça não existe. O link tá aqui na descrição. Além disso, ainda pode assistir campeonatos ao vivo lá. Tem campeonato alemão de graça. De graça, é isso. Você vai baixar um aplicativo. Ai, Gabriel, mas eu uso futebol com a máxima qualidade. Exato, e você pode ter um aplicativo que não tem vírus, não tem qualquer tipo de problema, que não é pirata nem nada, e é de graça! Baixa aí, vai lá. Vamos falar agora sobre a saída de Dani Bolt. A notícia bombástica. Começa jogo, as notícias diminuem, né? Enfim, Dani Bolt saiu, né, do Fluminense. Rescindiu o contrato, saiu no bid nessa sexta-feira. E rescindiu o contrato com o Fluminense, foi liberado para poder assinar com outro clube, que tal que tudo indica, a gente já teve notícia lá no passado, volta a ter fortes notícias agora, seja o Atlético Paranaense. Bem, vamos falar na sinceridade mesmo. Dani Bolt é o famoso flopou. O jogador veio da base, veio com um histórico bom, não à toa o apelido, Dani Bolt. Daniel Lima virou o Dani Bolt. Enfim, tinha uma grande apoio ali, como qualquer jogador que jogue meia dúzia de jogos na base. O histórico de Dani Bolt de fato era bom, tá? Apesar de eu estar ironizando aqui. Tem seu nome pedido em alto e bom som na arquibancada. Na arquibancada não, mas nas redes sociais, como se a salvação fosse o próximo lateral direito da seleção brasileira, e etc. E falta o cuidado, falta o tato com o jogador da base. Dani Bolt foi testado, não rendeu no profissional do Fluminense, ganhou outras chances, não rendeu no Sub-23, acabou não desenvolvendo, também sendo destaque. E o jogador que desce pro Sub-23 tem que ser o destaque para poder ir voltar pro profissional, e ele acabou não sendo. E o Fluminense, mesmo tendo um contrato com ele, se eu não me engano, até o final de 2023, rescinde o contrato e libera segurando um percentual. Se ele descer, vamos dizer que ele vá pro Atlético Paranaense, que eu acharia o ideal, é o time que... O projeto Sub-23, modelo no Brasil, provavelmente é o do Atlético Paranaense, é o que deu mais certo, é o que... Mas isso em consonância com o time profissional cagando pro campeonato estadual e implementando que o Sub-23 jogaria o estadual. Ou seja, você... mas vai desvalorizar o produto do estadual. Nossa, grande mérito do Carioca, né? Tá valorizadaço aí o Carioca. Enfim, as transmissões mostram bem o que tá acontecendo. Enfim... Se for para o Atlético Paranaense, acho ideal. É o jogador que mais trabalha bem em Sub-23 e Daniel pode ter um bom rendimento lá. Se render, a gente ganha um percentual, talvez menor do que se ele rendesse aqui, mas o risco dele não render é alto e se ele não render, o prejuízo agora é do Atlético Paranaense e não nosso. Torçamos pro jogador, que dê certo, né? Leva o nome de Xerém dando certo, né? Aí você pode esperar, tá? Se render e jogar bem lá, é mais um que o Fluminense deu de graça. Tem que saber criticar, né? E falando em saber criticar, é o que eu sempre bato aqui. Caio Paulista. Vamos lá, eu vou mostrar a foto aqui do lado. Vou falar o que aconteceu, depois eu faço os pontos aqui. Esse aqui, se você não conhece, é Gabriel Monteiro. É um PM, que é youtuber, etc. E é vereador também do Rio de Janeiro. Tava numa festa... da sexta pro sábado, né? E essa foto foi postada às 4 horas da manhã, por volta das 4 horas da manhã. E esse aqui atrás é o famoso Caio SP, Caio Paulista, jogador atual do profissional do Fluminense. Na festa tem outros stories lá no Instagram do Gabriel Monteiro, que não aparecem Caio Paulista, mas que mostram a festa, uma casa ali de shows fechada e tal, super lotada, e stories inclusive depois desse de Caio Paulista,
que dá a entender de que não foi um story postado de casa. De fato, ele postou esse story, estavam lá por volta das 3, 4 horas da manhã. Se você for lá tentar ver esse story de Caio Paulista, não tá mais lá porque já foi apagado depois que virou uma repercussão grande nas redes sociais. Vamos lá. Vamos para os primeiros pontos que a gente tem que falar antes de partir para crítica, tá? Porque o que eu sempre falo aqui, quando a gente vai elogiar, que a gente tem que elogiar sempre com o pé atrás, nunca cair na brincadeira do elogio gigante, etc. Porque a gente sabe que nem tudo é o que parece. E quando a gente vai criticar, a gente tem que criticar com muito fundamento para poder não ter a nossa crítica cortada mesmo tendo razão. Perder uma discussão tendo razão é um problema seríssimo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que falar, e são duas coisas antes de a gente partir para crítica. Uma, Caio Paulista não estava trabalhando. Ele estava de folga. Não é que era o horário de treino e ele estava fazendo isso. Então, se o cara não estiver fazendo nada que está descumprindo a lei, ao que parece pela foto, a gente não tem como falar nada disso, Caio Paulista estava no seu momento de lazer, no seu momento de folga, não estava cumprindo o expediente no Fluminense e foi para uma festa. Então, quanto a isso, questão de trabalhista, quanto a isso, a gente não tem como falar nada, enfim. E o segundo ponto ano passado, quando teve a questão de Casares, que foi num barco, na verdade, e tal, era a mesma situação, era o momento de folga de Casares, enfim. E teve muitas críticas. E eu acho que as críticas lá tinham um pontinho que não tinham nessa, que fazem uma certa diferença, que era o desempenho em campo. Caio Paulista tem tido desempenhos trágicos em campo, assim como Casares também estava indo muito mal em campo. Só que o pior problema de Caio Paulista, infelizmente, é técnica, não é físico. Não é um problema físico como era o caso de Casares, que tinha graves problemas físicos, né? Seja da sua forma física apresentada nos treinos, seja do desempenho físico em campo nos jogos. Então, no caso de Caio Paulista, meu Deus, assim, quem dera o pior problema de Caio Paulista fosse a falta de vontade ou desempenho físico. O cara seria um monstro, porque ele, de fato, é uma máquina física. Então, o desempenho em campo de Caio Paulista não tá ruim porque ele tá nas festas, né? Necessariamente não dá pra gente fazer essa relação. E era folga. Agora a gente começa a bater. Irresponsabilidade. Caio Paulista treinou na sexta e tinha treino no sábado. Mas eu vou, antes de começar falando do treino, eu acho que a irresponsabilidade primeiro é em relação à Covid. Por mais que não estivessem descumprindo lei, como Casares descumpriu, inclusive, enquanto estava lá no Atlético Mineiro, não tinha qualquer proibição para essa festa, até que se prova o contrário, né? Não era uma casa de shows que estava irregular ali em alguma coisa, enfim, não que a gente saiba. Mas é uma responsabilidade a respeito de Covid. A gente sabe que, por mais que Caio Paulista esteja vacinado, o elenco todo do Fluminense esteja vacinado, a vacina não impede que você tenha Covid. Ela impede que você tenha complicações da Covid. Por sinal, se vacine. Se não tomou a terceira dose, tome a terceira dose, porque ela protege muito mais da Omicron. Enfim, então, ela não protege... ou seja, mesmo vacinados, o Fluminense pode ter desfalques, ainda que, obviamente, não tenham qualquer complicação física ou fisiológica, enfim, de ordem física da Covid, o jogador fica ali sem sintomas, etc., mas a gente sabe que o jogador é testado direto, e o Fluminense pode ter seríssimos desfalques a 20 dias da Libertadores por casos de Covid. Caio Paulista é o único culpado disso? Claro que não. Claro que não. Mas é o que a gente teve foto. Eu não tenho como criticar o cara que eu não tenho foto, que eu não tenho nome, não tenho nada. Enfim, então uma responsabilidade gigante. E uma falta de comprometimento. Caio Paulista treinou na sexta-feira e treinou no sábado, não faltou nenhum dos dois treinos. A programação estava marcada por um treino para 10 horas da manhã neste sábado, ao que parece pelo horário em que as fotos do treino foram postadas, fotos como essa aí que tá aí na tela, parece que o treino foi às 10 horas da manhã. Essa é a única foto que Caio Paulista aparece. Assim, é óbvio, é foto e tal, enfim, mas não me parece estar na disposição. Olha o contraste com o David Duarte, que era um cara que, por sinal, lá em Goiânia, o que eu achei de reclamação no Twitter sobre noitada e etc. de David Duarte, não de noitada de festas assim, mas de reunião com amigos e etc. Também tinha algumas críticas, mas ao que parece eram críticas lá de 2017, 2018. No caso, a foto, eu vou botar ali de novo, a foto expõe um pouco do ânimo que Caio Paulista chegou para treinar nesse sábado pela manhã. O Fluminense tem que punir? Eu confesso que eu não sei. Eu não tenho uma base nem jurídica, trabalhista para poder falar sobre isso, e não tenho nenhuma certeza de como você combate isso sem perder o jogador, sem perder dinheiro. Não vou nem falar do jogador aqui, dinheiro. É o caso de John Kennedy, por exemplo. Já pipocaram alguns vídeos, não vou publicar aqui o vídeo que eu recebi, porque eu não tenho certeza absoluta, não dá pra ver o rosto dele, mas enfim. É John Kennedy, mas eu não tenho a certeza absoluta, né? Então,
prefiro não publicar, mas jogando vários torneios assim, em momentos que ele não tá trabalhando no Fluminense, mas tá se colocando em risco. E jogador de futebol, apesar de ser um funcionário, ele não é igual a eu, igual a você. Por quê? Porque, eu não vou nem dar o meu exemplo porque eu sou o dono da minha própria empresa, né? Mas você, funcionário, porque é um ótimo contador e etc, pô, sensacional aí na sua área, ninguém paga 2 milhões de dólares pra poder te levar pra outra empresa. Não paga. Você não é um ativo pra sua empresa. Você é um passivo, você dá custo, você produz e você dá custo pra essa empresa. Produzindo, iguala ali. Agora, você não é um ativo, ninguém te compra. Então o jogador não pode, o patrão não pode ter a mesma a mesma lógica de punição, por exemplo, pra você e pra um jogador. Por quê? Porque se o Fluminense pune... o problema de Caio Paulista é que ele é um jogador muito em baixa, mas vamos dar um exemplo. O Fluminense gastou 7 milhões de reais nele. Se o Fluminense pune, expõe, dispensa e etc, o Fluminense está jogando fora 7 milhões. Não que também tenha investido muito bem comprando o Caio Paulista por esse valor. Então não é uma situação simples, entende? Eu não tô aqui falando o que tem ou o que não tem que fazer, tem que punir. O Fluminense tem um jogador que tá fora por uma fissura no dedinho do pé, por um jogo nas férias, disputando campeonato em comunidade, enfim, mas dane-se a comunidade ou não, disputando campeonato à Vera nas férias, sendo que poderia ser o ano de maior destaque dele. E a gente tem um outro jogador chegando pra treinar depois de estar 4 horas da manhã numa balada. Véspera de um Fla-Flu. Óbvio que todo jogo é importante, mas a gente sabe que esse é o jogo, seja na visão de rivalidade dentro do Campeonato Carioca, né, de que provavelmente vão fazer a final, sei lá, seja na visão de preparação para Libertadores. Caio Paulista tem que sofrer uma punição. Algum tipo de punição. Ah, punição no salário. Isso aí é o que eu falei. A questão trabalhista é mais complicada. Eu não sei se pode. Agora, Caio Paulista não pode ser relacionado pro Fla-Flu. Um jogador que, inclusive, no ano passado chegou a surgir prints na internet, que depois foram até mais abafados e apagados, dele curtindo a publicação do Flamengo também. Só que esse não viralizou igual o Felipe Cardoso. Aconteceu ali, não deu pra confirmar, porque quando cheguei lá pra confirmar, já não tava mais lá a curtida. Mas rodaram prints por aí. Então, assim, é um jogador que, nesse momento, a desmoralização do Fluminense, que a gente já vem vendo de outras formas, etc., manter um jogador com uma clara conduta, porque o problema não é a conduta só, é a clara conduta. Postado, foto no Instagram e etc. Não dele, óbvio, mas, enfim. O Fluminense não pode relativizar esse tipo de comportamento. A cada relativizada é um pouquinho mais que vai cedendo. A cada relativizada, vai cedendo, vai cedendo. Ah, mas Caio Paulista não sei o quê. Ah, mas vai pro jogo. Ah, mas ele pediu desculpa. Ah, mas ele apertou a mão. E daqui a pouco a gente já não tem nem mais controle do que entra e do que sai e da forma da bagunça que pode virar o Fluminense. A nossa sorte é que boa parte dos jogadores mais experientes do Fluminense que foram contratados são jogadores bem mais tranquilos. Bigode, Fred hoje, né, hoje em dia, o próprio Felipe Melo, você vai ali até pro Fábio, são jogadores com mais cabeça e mais tranquilo que podem dar uma acalmada nesses moleques do elenco. Mas é fato de que a gente pode, nesse momento, estar vendo a criação de um problema lá na frente. E ainda tem um outro fato sobre Caio Paulista, que se estiver vendo isso daqui, enfim, pro torcedor. John Kennedy fez isso tudo e o cara tem um jogo contra o Flamengo, 2 gols. O cara desce pra jogar o Sub-20 e resolve. Caio Paulista tá no pior momento da carreira dele. Ah, mas Gabriel, mas agora ele tá jogando no Fluminense. Tá ganhando bem. Mas a carreira dele, ó. Acho que ele não tá se importando tanto, né? Enfim, até a próxima. Valeu.